Plano de leitura bíblica em um ano. 8º dia. Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 27. Gênesis, capítulo 15. Salmos, capítulo 8. Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 27. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim, eles saíram, e foram pelos povoados, pregando o evangelho, e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros, que Elias tinha aparecido, e ainda outros, que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo, e os seguiram. Ele as acolheu, e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e, ainda outros, que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente, que não contassem isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, e pelos mestres da lei, seja morto, e ressuscite no 3º dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, este a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai, e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. Gênesis, capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás,
se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha, e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito, até o grande rio, o Eufrates. A terra dos quineus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refães, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Salmos, capítulo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Parabéns, você concluiu o 8º dia. Se quiser acompanhar o seu desenvolvimento, registre sua leitura no formulário que está na descrição do vídeo. Deus abençoe sua vida e sua leitura bíblica.